Ontem, dia 22 de setembro, saiu a notícia de que a Lei Magnitsky também foi sancionada contra a esposa de Alexandre de Moraes, um dos principais ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vou ler essa notícia aqui do Estadão e fazer alguns comentários depois, né? Então, justamente, ah, foi sancionado a Lei Magnitsky, né, dos Estados Unidos da América contra a mulher de Alexandre de Moraes. E isso repercutiu bastante porque algumas pessoas julgam como indevido, outras pessoas julgam como apenas uma das consequências dos métodos do STF, mas enfim, né? A decisão dos Estados Unidos nessa segunda-feira, dia 22, de aplicar sanções contra a advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, ganhou destaque na imprensa internacional. E o que eu acho até engraçado é a esposa dele ser advogada. Um país que permite que a cônjuge de um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma das autoridades mais poderosas de todo o país inteiro, possa ter uma cônjuge que é advogada, ou seja, isso significa que, uh, dependendo da situação, ele pode julgar em prol, a favor da própria esposa dele, né? Que é muito engraçado. Mas enfim. A medida adotada com base na Lei Magnitsky foi descrita como inédita e controversa, e responsável por elevar as tensões diplomáticas entre Washington e Brasília. A sanção havia sido prometida pelo governo Donald Trump como reação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL na trama golpista. O jornal francês Le Monde escreveu que a administração norte-americana exerce pressão crescente contra as autoridades judiciais brasileiras e ressaltou que a medida integra uma crise diplomática em curso entre os dois países. Os efeitos da sanção incluem o congelamento de bens e proibição de transações financeiras com cidadãos dos Estados Unidos. Ou seja, qualquer empresa, seja ela de tecnologia, comunicações, que tenha relações com os Estados Unidos, elas são proibidas de prestar serviços àquela pessoa que foi sancionada. Então, tudo que você pensar que tem sede nos Estados Unidos, que presta serviço para os Estados Unidos, não pode servir a esposa de Alexandre de Moraes. Google, Facebook, Instagram, bancos, quaisquer bancos que prestam serviços também para os Estados Unidos, não podem servir de jeito algum, certo? E fica meio que nesse dilema, porque justamente se eles prestarem serviços, eles recebem uma multa e um peso muito maior dos Estados Unidos do que se eles quebrarem as regras impostas pelo STF aqui no Brasil. Então fica meio que nesse dilema, né? O que é bem complicado para eles. O norte-americano The Washington Post apontou que Trump também foi acusado de tentar permanecer no poder após uma derrota eleitoral. Tentou pressionar o STF para retirar as acusações contra Bolsonaro. E aqui a notícia, né, do Washington Post. O jornal também citou uma entrevista concedida por Moraes no passado, em que o ministro afirmou que não iria recuar nem um milímetro diante da pressão estadunidense, e lembrou que a Lei Magnitsky, destinada a punir autoridades estrangeiras corruptas e graves violadoras dos direitos humanos, geralmente tem como alvo altos funcionários de estados inimigos, como Coreia do Norte ou Irã, ou indivíduos procurados por crimes de guerra. O jornal espanhol El País chamou a sanção de retaliação econômica politicamente motivada, imposta pelos Estados Unidos da América ao Brasil. A publicação destacou que Viviane Barci de Moraes integra agora a mesma lista em que aparecem criminosos internacionais a qual acabam de se juntar ninguém menos que os Maios, uma poderosa facção do cartel de Sinaloa, e dois islâmicos sudaneses com conexões com o Irã. Continuando aqui a mesma notícia do jornal espanhol. Na Suíça, o 20 Minutes publicou que Trump se vinga da esposa do juiz, destacando que Viviane perde toda oportunidade de negócios nos Estados Unidos, exatamente, devido às decisões do marido. A edição francesa no mesmo veículo afirmou que os Estados Unidos se voltam contra a esposa do juiz brasileiro que condenou Bolsonaro, citando as acusações dos Estados Unidos da América de que Moraes teria violado direitos humanos e censurado opositores. No Canadá, o TVA Nouvelles
informou que as sanções aumentam a crise entre os dois países e que o ministro Alexandre de Moraes é acusado de ter orquestrado uma caça às bruxas contra o Bolsonaro. A rede árabe Al Jazeera disse que os advogados dos sancionados vão recorrer, mas que os juristas dizem que suas chances de sucesso são remotas. Concordo. O episódio foi definido como acirramento da crise diplomática entre as duas maiores democracias do hemisfério ocidental. E aqui tá bom, né, Edilê? Então, fica basicamente nesse dilema, né? Então, você identifica que a Lei Magnitsky ela foi sancionada porque, no viés, na visão dos Estados Unidos, do Trump e companhia, toda essa orquestração da condenação do Bolsonaro foi altamente enviesada por um viés político, que nesse caso seria de esquerda, né, tentando reprimir a oposição de direita, seja ela verdadeira ou não. Então, basicamente é isso que está acontecendo, né? E até mesmo no site do governo, eles fizeram uma nota sobre essa imposição que eles dizem indevida, né, da Lei Magnitsky, né? E foi basicamente uma carta de pesar, né? O governo brasileiro recebe com profunda indignação o anúncio pelo governo norte-americano da imposição da Lei Magnitsky à esposa do ministro Alexandre de Moraes, né? E isso foi basicamente uma carta de pesar, e daí eles pegam algumas falas, por exemplo, dos Scott Bessent e esse McGovern, e definiram como vergonhoso esse recurso da Lei Magnitsky, né? E teve o objetivo de minar os esforços do Poder Judiciário brasileiro, né? É basicamente uma carta de pesar falando sobre as sanções que foram aplicadas à esposa do Alexandre de Moraes, já que eles consideram que ela tinha ligação e estava auxiliando, facilitando o acesso a alguns tipos de serviços para que ele pudesse contornar as aplicações da Lei Magnitsky, né? O que na visão deles seria uma violação das sanções, né? E até por isso que ela foi julgada, essa sendo a visão dos Estados Unidos e, como falei, de Trump e companhia. E na minha visão, para finalizar o vídeo, eu acredito que ainda outras sanções são muito prováveis de acontecerem, não só a pessoas ligadas aos ministros do STF, mas provavelmente até outras esferas do poder brasileiro, tá? Em todas as suas camadas. Então, é mais um alerta do que tem acontecido, do que os Estados Unidos considera como uma caça às bruxas, né? E impondo essas sanções para tentar frear, digamos assim, essa caça às bruxas, esse teatro ditatorial que eles consideram, né? Mas enfim, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com um amigo, se inscreva no canal, me ajude a chegar a 1000 inscritos até o final do ano, e muito obrigado pela sua atenção, te vejo no próximo vídeo.